Sabia que você poderia atravessar o Atlântico em 3 horas em vez de 8? Mas as companhias aéreas escolhem deliberadamente não fazer isso? Não é conspiração, é economia pura. E o que você está prestes a descobrir sobre por que voa em aviões antigos vai te deixar sem palavras. Pense nisso por um segundo. Seu celular de 2015 é praticamente uma relíquia inútil. Seu laptop de 5 anos atrás mal consegue abrir o Chrome sem travar. Até a sua geladeira provavelmente é mais inteligente do que a que você tinha há uma década. Mas aquele Boeing 737 em que você voou na semana passada, sabe quando foi projetado? 1967. Sim, você leu certo. 1967. Estamos falando da mesma época em que os Beatles lançavam Sgt. Pepper's, quando a TV em cores era uma novidade, quando os computadores ocupavam salas inteiras. E, no entanto, esse design fundamental continua sendo o cavalo de batalha da aviação mundial em 2025. Mas aqui vai a parte que ninguém te conta. Não é porque não existe tecnologia melhor, é porque implementá-la seria um desastre financeiro de proporções épicas. Bem-vindos ao Aeroplanet, onde destruímos os mitos da aviação e revelamos como essa indústria bilionária funciona de verdade. Se você já se perguntou por que a aviação avança a passos de tartaruga, enquanto tudo o mais evolui na velocidade da luz, este vídeo é para você. Dê like agora, inscreva-se e ative o sininho, porque o que você vai descobrir vai mudar completamente a forma como você vê cada voo. E me conte nos comentários, de qual cidade do mundo você está nos assistindo. Me fascina saber onde está a nossa comunidade. Vamos fazer um experimento mental. Imagine que você é o CEO de uma companhia aérea. Você acabou de gastar 15 bilhões de dólares comprando 150 aviões novos. Seu plano é operá-los pelos próximos 25 anos. Você treinou 5.000 pilotos especificamente para esses modelos. Construiu hangares projetados exatamente para esse avião. Encheu armazéns com peças de reposição no valor de 800 milhões de dólares. Agora, 3 anos depois, a Boeing bate na sua porta e diz: temos um avião novo que consome 40% menos combustível, polui a metade e pode voar 2.000 quilômetros mais longe. Parece perfeito, né? Exceto que esse avião novo exige certificação completamente nova para todos os seus pilotos, 250 mil dólares por piloto. Infraestrutura de manutenção totalmente diferente, 2 bilhões para reconstruir suas instalações. Todas as suas peças de reposição atuais viram lixo caro. Sua frota atual perde 60% do valor de revenda instantaneamente. Você compraria? Claro que não! E esse é exatamente o problema que a indústria enfrenta. Aqui vai algo que vai explodir sua mente. Você já se perguntou por que os aviões supersônicos comerciais desapareceram depois do Concorde? A resposta não é a que você imagina. O Concorde voava a 2.180 km por hora, mais do que o dobro de um avião comercial moderno. Atravessava o Atlântico em 3 horas e meia. Era tecnologicamente brilhante. Então, por que parou de voar em 2003 e nunca foi substituído? A razão oficial que te contam: era barulhento demais, consumia muito combustível e o acidente de 2000 destruiu sua reputação. Mas essa é só a metade da história. A verdade econômica é muito mais fascinante. O Concorde tinha capacidade para 100 passageiros. Um Boeing 747 da mesma época transportava 400 passageiros. Para o Concorde ser rentável, a British Airways e a Air France precisavam cobrar cerca de 12 mil dólares por bilhete transatlântico. E faziam isso porque havia executivos milionários suficientes dispostos a pagar para chegar 4 horas antes. Mas aqui vai o truque que ninguém menciona. Esses mesmos executivos podiam pagar 2 mil dólares por um assento de primeira classe em um 747, dormir confortavelmente durante o voo e chegar descansados. Ou pagar 12 mil para chegar em um tubo estreito, barulhento e desconfortável 4 horas antes, mas completamente exaustos. Quando as companhias aéreas fizeram estudos de mercado reais,
descobriram algo demolidor. Só existiam cerca de 30 mil pessoas no mundo inteiro dispostas a pagar regularmente esse prêmio pela velocidade. Não era suficiente para sustentar uma frota global de aviões supersônicos. E aqui vai a parte realmente louca. A tecnologia para construir supersônicos melhores, mais silenciosos e mais eficientes existe desde os anos 90. Mas as contas econômicas continuam idênticas. A Boom Supersonic, a startup que promete reviver o voo supersônico comercial, enfrenta exatamente o mesmo problema 50 anos depois. Agora, deixa eu te contar o que realmente está acontecendo nos bastidores em 2025. A Boeing e a Airbus fizeram uma declaração que deveria estar em todas as notícias, mas quase ninguém reportou. Ambos os fabricantes confirmaram oficialmente que não vão lançar nenhum avião de corredor único completamente novo até depois de 2035, possivelmente 2040. Pare e processe isso por um segundo. O avião de corredor único é o 737, o A320. O avião que você pega para ir de Madrid a Paris, de Los Angeles a Nova York, de São Paulo a Buenos Aires, representa 80% de todos os voos comerciais do planeta. E não haverá novos designs por pelo menos mais uma década. Sabe o que isso significa de verdade? Que o Boeing 737, projetado quando Lyndon B. Johnson era presidente dos Estados Unidos, continuará sendo o avião dominante até pelo menos 2045. Esse design terá 78 anos de idade. 78 anos. Para colocar em perspectiva, é como se em 2025 ainda estivéssemos usando principalmente automóveis projetados em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial. É absolutamente insano quando você pensa assim. Mas espere, porque a história fica mais interessante. Vamos falar de algo que as companhias aéreas nunca querem que você saiba: o mito da nova geração de aviões. Quando a Boeing lançou o 737 MAX, venderam como o avião do futuro. Marketing espetacular, comerciais emocionantes, promessas revolucionárias. Mas sabe o que o 737 MAX realmente é? É o mesmo fuselagem do 737 original de 1967. Literalmente o mesmo tubo de metal. A única coisa que mudaram foram os motores, a aviônica e alguns sistemas. É como pegar um Volkswagen Fusca de 1970, colocar um motor Tesla, uma tela touch e vendê-lo como Fusca do Futuro 2025. E aqui vai a parte realmente escandalosa. Essa abordagem de atualizar o velho é exatamente porque o 737 MAX teve 2 acidentes fatais que mataram 346 pessoas. Os motores novos eram tão grandes e tão diferentes que mudaram completamente as características de voo do avião. A Boeing não quis reprojetar a aeronave do zero, porque custaria 20 bilhões de dólares e 12 anos. Então, o que fizeram? Instalaram um sistema de software chamado MC, a esse para compensar artificialmente o problema. Não disseram claramente aos pilotos. Não incluíram adequadamente nos manuais. E o resultado foram 2 tragédias que poderiam ter sido evitadas se tivessem projetado um avião completamente novo do zero. Mas aqui vai o giro que ninguém espera. Mesmo depois desses acidentes catastróficos, a Boeing continua sem planejar um 737 completamente novo. Por quê? Porque as companhias aéreas continuam comprando o MAX. A Delta Airlines encomendou 100 unidades depois dos acidentes. A United comprou 200. A Ryanair encomendou 300. Não porque confiem cegamente na Boeing, mas porque mudar para um avião completamente diferente custaria mais do que assumir o risco residual do MAX melhorado.
Essa é a crua realidade econômica da aviação. A vida humana tem um preço calculável. E esse preço está incluído nas planilhas que determinam quais aviões comprar. Deixa eu te contar a história mais frustrante da aviação moderna. O drama do Boeing 777X que destruiu a estratégia da Lufthansa. Em 2013, a Lufthansa era uma companhia aérea poderosa com um problema. Seus Boeing 747 e Airbus A340 consumiam combustível como se o petróleo fosse água. Precisavam substituí-los urgentemente. A Boeing ofereceu o 777X. Asas dobráveis inovadoras, motores gigantes ultra eficientes, tecnologia de ponta. A Lufthansa apostou tudo. Encomendaram 34 unidades e cancelaram os planos de comprar o Airbus A350.100. Enquanto isso, todas as concorrentes compraram o A350.100 imediatamente. A Qatar Airways adorou. A British Airways fez encomendas massivas. A Singapore Airlines integrou a frota, mas a Lufthansa disse: "Não, nós esperamos o 777X superior." O 777X deveria ser entregue em 2020. Depois foi adiado para 2021. Depois para 2022. Depois 2023. Depois 2024. Agora falam de 2025 ou até 2026. Passaram 12 anos desde a encomenda original e ainda não receberam nenhum avião. Sabe o que a Lufthansa teve que fazer enquanto esperava? Algo absolutamente humilhante para uma companhia aérea premium. Tiveram que ressuscitar seus Airbus A380 que haviam aposentado porque eram caros demais para operar. O A380 é aquele avião gigante de 2 andares que consome combustível como um monstro. É tão ineficiente que a maioria das companhias o aposentou permanentemente. Mas a Lufthansa não teve escolha. Ou voavam aqueles dinossauros ou perdiam rotas inteiras para os concorrentes. Tiveram que manter voando seus 747-400, aviões de 25 anos que deveriam estar em museus. Tudo porque apostaram em um futuro que nunca chegou. Finalmente, em 2023, depois de uma década de agonia, a Lufthansa se rendeu. Encomendaram 35 Airbus A350.100, o avião que haviam rejeitado anos antes. Pagaram preços mais altos. Receberam posições tardias de entrega e basicamente admitiram publicamente que sua estratégia havia sido um desastre. A lição brutal: na aviação, esperar pelo revolucionário te deixa com o obsoleto, enquanto sua concorrência voa com o suficientemente bom. Agora, vamos falar de algo que você provavelmente nunca considerou. Por que os aviões não têm paraquedas para toda a cabine? Pense nisso. Aviões pequenos têm paraquedas balísticos completos que podem salvar toda a aeronave em emergência. A companhia Cirrus salvou mais de 100 vidas com esse sistema. Literalmente, se o motor falha, você aperta um botão e um paraquedas gigante desce todo o avião suavemente. Por que os aviões comerciais com 300 pessoas não têm isso? A resposta técnica que te dão: são pesados demais, o paraquedas necessário seria enorme, não funcionaria em velocidades de cruzeiro. Mas essa é a desculpa bonita. A verdade real é muito mais sombria. Os engenheiros poderiam absolutamente projetar um sistema de paraquedas para aviões comerciais. De fato, existem patentes desde os anos 70. O problema é econômico e estatístico. Um sistema de paraquedas para um Boeing 737 adicionaria cerca de 3.000 quilos de peso. Isso significa 8 assentos a menos por voo. Ao longo de 25 anos de operação, esses 8 assentos representam cerca de 50 milhões de dólares em receitas perdidas por avião. Agora, com que frequência um paraquedas salvaria realmente um avião comercial? Os dados mostram que em acidentes onde todos morrem, os únicos onde um paraquedas ajudaria, a taxa é de aproximadamente 1 em cada 10 milhões de voos. As companhias aéreas fizeram o cálculo macabro. Custa mais instalar o sistema do que o que pagariam em compensações pelos acidentes extremamente raros que evitaria.
E aqui vai a parte que realmente mostra como a indústria funciona. Esse cálculo é completamente legal e aceito. As autoridades de aviação aprovam. Não porque sejam malvadas, mas porque a aviação comercial já é tão segura que adicionar redundâncias extras produz retornos decrescentes. Voar é 100 vezes mais seguro que dirigir. Estatisticamente, a viagem mais perigosa do seu voo é o táxi da sua casa até o aeroporto. Então, faz sentido adicionar 50 milhões de dólares de custo para prevenir um evento que ocorre uma vez a cada 50 anos? Matematicamente, não. Mas emocionalmente, quando você vê notícias de um acidente, essa matemática fria parece monstruosa. Agora vem a parte que realmente vai te frustrar. A tecnologia para aviões dramaticamente melhores já existe. Não é teoria, não são conceitos. São sistemas testados, certificados e em funcionamento. Motores de ventilador aberto. A CFM International e a GE testaram motores que melhoram a eficiência em 30%. Não tem carenagem tradicional, parecem hélices gigantes futuristas. Funcionam perfeitamente, estão prontos. Materiais compósitos avançados. O Boeing 787 demonstrou que você pode construir fuselagens inteiras com fibra de carbono que pesam 25% menos que alumínio. A tecnologia está madura há 15 anos. Sistemas híbridos elétricos. A Airbus tem protótipos voando com propulsão parcialmente elétrica que reduzem o consumo em 15%. Não é ficção científica. Está voando agora mesmo em suas instalações de teste. Asas adaptativas. A tecnologia da NASA para asas que mudam de forma em voo, otimizando a aerodinâmica em tempo real. Aumenta a eficiência em 12%. Está voando em aviões militares. E a de otimização. Sistemas de inteligência artificial que calculam a rota perfeita, altitude perfeita e velocidade perfeita segundo a segundo durante o voo. Podem economizar 8% de combustível. A tecnologia existe no seu telefone. Se você juntasse toda essa tecnologia em um único avião novo, teria uma aeronave que consome 50% menos combustível, polui 60% menos, voa 20% mais longe, custa 30% menos para operar e reduz o ruído em 40%. Seria revolucionário. Transformaria completamente a indústria. E a Boeing e a Airbus poderiam lançá-lo amanhã mesmo se quisessem. Então, por que não fazem? Porque desenvolver esse avião revolucionário custaria aproximadamente 50 bilhões de dólares e levaria 15 anos desde o design inicial até as primeiras entregas. E aqui vai o problema mortal. Nesses 15 anos, a indústria inteira muda. As companhias aéreas que hoje dizem definitivamente compraríamos esse avião revolucionário terão comprado 5.000 aviões suficientemente bons nesse meio tempo. Quando o avião revolucionário estiver pronto, essas companhias dirão: obrigado, mas acabamos de renovar nossa frota. Voltem em 2045. É a armadilha 22 definitiva. Você não pode vender o avião revolucionário sem desenvolvê-lo primeiro. Não pode justificar desenvolvê-lo sem garantias de vendas. Não pode conseguir garantias de vendas porque as companhias aéreas compram o que está disponível agora. E o que está disponível agora nunca é revolucionário, porque ninguém o desenvolve. A Airbus aprendeu essa lição de forma brutal com o A380. Investiram 25 bilhões de dólares desenvolvendo o maior avião de passageiros já construído. Era tecnologicamente impressionante. E foi um fracasso comercial catastrófico. Venderam só 251 unidades. Precisavam vender pelo menos 600 para ser rentável. A produção terminou em 2021. O A380 foi tão revolucionário que ninguém o quis. Deixa eu te contar algo fascinante que explica perfeitamente esse paradoxo. A história secreta do Boeing Sonic Cruiser. Em 2001, a Boeing
propôs um avião radicalmente diferente chamado Sonic Cruiser. Não era supersônico como o Concorde, mas voava a 0,98 Mach, cerca de 15% mais rápido que aviões normais. Tinha design futurista com asas delta. Consumia razoavelmente bem e prometia revolucionar voos de longa distância. A Boeing gastou 2 bilhões de dólares em design preliminar. Construíram modelos de túnel de vento. Fizeram apresentações espetaculares em feiras aeronáuticas. As companhias aéreas aplaudiram de pé. Então, a Boeing perguntou: quantos vocês encomendariam? E as companhias aéreas responderam: bem, quanto mais custa que um 777 normal? Quanto mais consome? Quanto custa o treinamento de pilotos? É compatível com nossas operações atuais? A Boeing fez as contas. Para o Sonic Cruiser ser rentável para as companhias, precisava encher cada assento com passageiros dispostos a pagar 20% a mais para chegar 2 horas antes. Os estudos de mercado mostraram que esses passageiros não existiam em números suficientes. Então, o que a Boeing fez? Cancelou o Sonic Cruiser e usou a mesma pesquisa para criar o 787 Dreamliner, um avião convencional, ligeiramente mais eficiente, mas completamente compatível com operações existentes. O 787 foi um sucesso massivo. Venderam mais de 1.600 unidades. As companhias aéreas adoram. Mas não é revolucionário, é evolutivo. Essa é a regra de ouro da aviação comercial. Evolutivo vende, revolucionário quebra. E aqui vai o giro irônico. O Sonic Cruiser teria usado muitas das tecnologias que agora, em 2025, a Boeing promove como o futuro. A tecnologia estava pronta há 20 anos, mas o mercado a rejeitou. Então, aqui vai a verdade brutal que ninguém na indústria quer admitir abertamente. Você não voa em aviões velhos porque os fabricantes são preguiçosos. Não é porque a tecnologia não existe. Não é porque os engenheiros não sabem como melhorar. Você voa em designs de décadas de idade porque mudar é mais caro do que manter o velho funcionando. É simples assim e frustrante assim. A Airbus confirmou que seu próximo avião de corredor único incorporará todas as tecnologias revolucionárias que mencionei. Entrará em serviço por volta de 2040. Será espetacular. E quando você finalmente embarcar nele, essa tecnologia revolucionária terá 20 anos de idade porque já existe hoje. Na aviação comercial, o futuro sempre existe no presente, mas chega ao passado. Da próxima vez que você subir em um 737 e vir esse design dos anos 60, lembre-se, não é nostalgia, é economia. Não é o melhor que podemos fazer, é o melhor que podemos pagar. Se este vídeo te fez ver a aviação de um ângulo completamente novo, destrua esse botão de like. Compartilhe com alguém que voa com frequência. Inscreva-se no Aeroplanet e ative as notificações, porque continuamos revelando as verdades incômodas que a indústria prefere esconder. E me conte nos comentários. Te surpreende saber que a tecnologia para aviões revolucionários existe, mas não é implementada? Ou você já suspeitava que tudo se resume a dinheiro? Leio todos os comentários e respondo pessoalmente. Nos vemos no próximo vídeo, onde revelaremos por que as companhias aéreas odeiam que você use certos truques para bilhetes mais baratos. Até a próxima, aviadores!